regra aqui hoje é não saiam com dúvidas. Eu preciso que vocês entendam o que eu vou falar. Não vou falar especificamente de um caso, porque o IFMaker ele é multidisciplinar, então tem várias etapas que eu não conheço e não tem como conhecer, porque vai depender da necessidade, né? Vou falar aqui um pouquinho da minha rotina. Vocês repararem aqui atrás tem um relógio de lado, que é um projeto que está parado aí há alguns meses, que eu vou precisar arrumar um aluno para fazer, né, Marcelo? Agora eu vou pegar, agora que eu tenho IC, eu vou pôr meus IC para trabalhar. Que acontece, pessoal? Quando eu vou apresentar uns slidezinhos aqui, vai ser coisa rápida, coisa de 2, 3 dias a gente termina. Eu consigo falar tudo que tem para falar. Então, eu não consigo ler o chat enquanto eu estiver apresentando. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e dar o grito. Marcelo, faz favor aí também, se alguém não puder falar, aí você já interrompe, por favor. E aí, se vocês repararem, tem alguns clandestinos aí, porque eu tomei a liberdade de convidar os meus contratados de TCC e de IC, porque eu acho interessante eles também conhecerem essa ferramenta aqui, para a gente poder conhecer melhor o que a gente tem no laboratório, né? Então, vou passar alguns slides falando um pouquinho sobre o que a gente pode fazer hoje, lembrando que o que a gente pode fazer hoje ainda não está 100% do que é para a gente poder fazer. E outro detalhe interessante é que esse laboratório, ele é um laboratório de ideias. Então, eu vou mostrar para vocês que muita coisa que eu fiz aqui, que eu vou mostrar, eu não tenho, não existe em Tumbiara a máquina que faz. Mas você tendo a ideia, você consegue fazer, certo? Então, vamos lá. Eu esbarrei aqui e saiu a tela da apresentação. Deixa eu pôr ela de volta. E pode existir, justamente. O Marcelo está vendo minha luta louca para comprar uma máquina que eu não vou falar para vocês, porque eu não vou conseguir comprar nem tão cedo e não quero ninguém cobrando. Né, Marcelo? Mas vamos lá. Então, essa aqui é a administração do nosso IFMaker, né? Tem o professor Marcelo, Gunter, Bruno, Giovanni e eu. Os tutores do estágio que vocês estão fazendo, o Gustavo, o João, o Matheus e o Nelson. Então, eu estou só apresentando aqui porque alguns alunos não conhecem ainda essa estrutura. Eu falo por conta dos meus alunos de TCC e C. Opa! Então, o que acontece? Qual que é o conceito desse laboratório? Ele é um laboratório multidisciplinar pensado no conceito faça você mesmo. Equipamentos e ferramentas necessárias para a produção de protótipos de qualidade. Quais são os objetivos? Ser acessível a qualquer pessoa interessada em desenvolver seu protótipo. Qualificar pessoas para desenvolver seus protótipos. E desenvolver um ambiente produtivo para novas ideias. Então, aqui, reparem que a gente está mais preocupado com a ideia do que com o fazer. E outro detalhe que precisamos difundir, que isso ainda não está muito claro, é que esse laboratório ele é público e aberto a qualquer pessoa. Então, não é só para professores, alunos, servidores do Instituto. É para qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar nele. Então, a gente ainda vai criar os horários, como que vai ser direitinho, porque até o momento não pode ser aberto ao público. Mas quando for, teremos todo o público interessado no assunto. Então, o que a gente tem nessa implantação? A gente tem uma impressora 3D de médio porte. Pessoal, como eu estava de férias, eu guardei minha caneta. Então, vou usar o mouse ao invés de eu riscar. Então, temos essa impressora 3D de médio porte. Temos essa impressora 3D que eu não sei cadê, né, Marcelo? Estava lá em Goiânia para chegar. Temos um scanner 3D e temos uma CNC para circuito impresso do tipo router. Então,
nós temos esses equipamentos aqui que já dá para fazer alguma coisa a nível de protótipo. O scanner 3D, ele tem uma dimensão de uns 15 centímetros esférico para você conseguir escanear o objeto, e eu não sou muito familiarizado com ele, então é mais uma ferramenta aí para a gente descobrir como funciona. Mas o que interessa, o que chama a atenção do povo? É a impressora 3D, né? Então vamos falar um pouquinho dela aqui, porque eu tenho a concepção de 3 etapas para você mexer com uma impressora 3D. Primeiro, você precisa de um projeto. Então, você tem lá suas dimensões físicas do seu projeto, o que você tem em mente em fazer e como que você vai fazer. Feito isso, você precisa transformar essas dimensões em um desenho 3D. Fez o desenho 3D, aí sim você consegue imprimir. Mas mesmo assim, ainda falta um passo que eu vou falar daqui a pouco. Então, primeira parte que vocês precisam entender quando se pensa em impressão 3D. Desenvolver ou encontrar o projeto em arquivo 3D. Então, o que você pode fazer? Temos o Inventor, que inclusive ele é conveniado com o Instituto tem o convênio da Autodesk. Então, você pode baixar gratuitamente o Autodesk Inventor Profissional e fazer desenhos 3D, juntamente com o AutoCAD. Então, você pode fazer um desenho em CAD, passar ele para o Inventor e passá-lo para 3D ou fazê-lo diretamente no Inventor. Então, eu mostrei aqui algumas etapas, né? Então, você tem aqui o desenho bidimensional e transforma ele em tridimensional, ou também pode ir em sites especializados que já têm o projeto em 3D, inclusive com as dicas para impressão. Então, eu pus aqui 3 sites diferentes, inclusive esse primeiro aqui, ó, ele é misto. Alguns arquivos são pagos, alguns arquivos são gratuitos. Então, o desenvolvedor escolhe, esse aqui foi fácil de fazer, eu vou doar. Ele deixa lá disponível. Outro, ele teve uma certa dificuldade e é inédito, ele põe um preço, quem quiser, compra. Mas é uma cultura que mesmo você pagando, ainda sai barato, porque muita gente cobra pouco para vender muito, ou só para não ficar grátis, né? Mas muitas vezes o custo é irrisório. Depois que você fez o seu projeto 3D, então você precisa criar o arquivo de impressão, que é o G-Code. Só que o que acontece? Existem no mercado vários programas para fazer isso. Eu citei 3 aqui, ó. Cura 3D, Cura 3D, Prusa Slicer e Simplify 3D. Esse Simplify 3D, inclusive, ele veio com a nossa máquina 3D de médio porte. Mas aí o que acontece? Quando você pensa em imprimir e já tem o desenho pronto, você não está nem na metade do caminho. Por quê? Para eu criar agora o arquivo de impressão, eu preciso saber em qual material eu vou imprimir. Nós temos 2 muito conhecidos, que são PLA e ABS. Inclusive, o PLA ele é o mais fácil de imprimir. Contudo, o ABS é o que tem melhor resistência mecânica. Então, consequentemente, por conta dessa resistência, ele é mais difícil de fazer impressão. Temos que pensar qual é a velocidade de impressão, e aí isso aqui já é a mistura da minha capacidade física da impressora com o material que eu estou utilizando. Qualidade da impressão, então isso aqui funciona igual você conhece na impressora convencional. Eu quero imprimir no modo rascunho, que é o modo rápido, sai de qualquer jeito. Eu quero imprimir no modo de maior qualidade, fica perfeito, lisinho, só que eu levo muito mais tempo. E a área de impressão, então,
qual é o tamanho da mesa, quanto em dimensão X, Y, Z eu tenho para eu conseguir imprimir essa peça. Por exemplo, eu coloquei aqui a logo do IF Maker, né? Para eu imprimir na minha impressora com as configurações atuais, eu vou gastar 1 dia, 6 horas e 42 minutos. Então, uma logo de 15 centímetros vai levar mais de 1 dia e meio, porque o que acontece? Esse programa, ele faz uma estimativa, que eu já percebi na minha impressora, é 30% a mais do que o tempo que ele dá aí. Então, eu vou gastar nada, 1 dia e meio para imprimir esse símbolo, essa logo em 3D. Contudo, a impressora de médio porte ela é quase o dobro da velocidade de impressão da minha. Então, a gente consegue imprimir em 18 ou 20 horas, eu não me lembro mais da simulação que eu fiz, a mesma logo e com a qualidade superior ainda, porque ela é mais rápida e mais precisa. Então, gerei o código, agora, depois de impresso, eu vou verificar o que aconteceu. Então, gerei o código, coloquei na impressora, esperei o tempo. Aí, o que pode acontecer? Eu posso ter erros de dimensão. Se vocês repararem, muitos projetos são impressos em várias etapas e depois montados. Então, se eu errar uma dimensão dessa daí, não vai dar certo. Mas é um erro de projeto. Posso ter rachaduras nas peças, que são essas linhas aqui, ó. Ou, às vezes, essas linhas aqui foram de falha na impressão. Mas eu posso ter rachaduras também que apareçam semelhantes a essas linhas. Eu posso ter um superaquecimento no motor, e aí ele começa a se mover de modo indesejado. E aí eu tenho, igual aconteceu com esse robozinho aqui, ó. Eu tenho um deslocamento do meu eixo central, e aí a minha referência muda e ele passa a continuar a impressão na posição errada. Depois, faltou um item lá atrás que eu esqueci de falar, temperaturas. Quais são essas temperaturas? A temperatura de extrusão, ou seja, de derretimento do material para impressão, e a temperatura da mesa. Aqui, ó. Aqui, essa contração aqui demonstra justamente um erro de temperatura da mesa. A mesa estava muito quente e aí ela passa a derreter o material que ela tem que segurar. Então, outro detalhe interessante, de acordo com o material e com o fabricante, eu especifico a temperatura que eu tenho que aquecer a mesa de impressão para que o material não se solte durante a impressão. O PLA, ele não exige mesa aquecida, então ele é o mais tranquilo de se fazer. Contudo, a gente costuma usar um material aderente para ele não escorregar na mesa. E tenho também os erros de linha. Aqui, ó, ele se perde a hora que vai fazer as primeiras camadas, porque eu não tenho um anteparo aqui, ó, que a gente vai ver lá no futuro, para quem quiser mexer com 3D, que garante uma parte provisória para que isso aqui não caia. Então, eu fiz essa parte de baixo e subi. Quando foi fazer essa parte em balanço, não tinha nada embaixo. Como a impressora não sabia que não tinha nada embaixo, ela lançou o fio derretido e ele caiu. Então, isso é muito comum quando a gente está começando a mexer com a impressora para entender como que funciona a física, né? Como que eu vou mandar ela simplesmente imprimir uma estrutura no ar? Vai dar erro. E temos também as bolhas, que são erros de temperatura também. Ou está muito quente, demora a esfriar e passa por outra camada, ou não esquentou direito o bico, a extrusão foi mal feita, e com isso, onde tem o vão maior, não houve aderência do material por onde ele passou, desculpe. Outro detalhe, a CNC Router, a gente tem uma lá
apesar de que a nossa faz um serviço menor, eu estou mostrando aqui para vocês o que a gente pode fazer. Isso aqui, inclusive, é um projeto real. Você pode. Eu gosto mais da CNC porque eu tenho uma certa dificuldade em desenho 3D. Já o desenho 2D é mais tranquilo, porque é o AutoCAD que a gente aprende no dia a dia, né? Vocês aprendem aí o próprio Paint do Windows, ele trabalha em 2D. Então, é mais fácil de visualizar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o desenho das peças à esquerda. Feito o desenho das peças, eu converto e mando para o equipamento que vai executar o corte do CNC. CNC é comando numérico computadorizado. E aí, feito isso, ele corta as peças e você monta de acordo com o que foi projetado. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é semelhante à impressora 3D. Você baixa o projeto na internet, corta e monta conforme desejar. Também vou explicar o passo a passo aqui, para a gente ter uma noção, só que agora eu vou falar de uma coisa que eu tenho um domínio maior um pouquinho, que é na parte de eletrônica, que é inclusive o que cabe à CNC que nós temos hoje. Então, o que você precisa pensar hoje na parte de projeto? Ou você pega um desenho pronto, eu peguei aqui um exemplo do Pac-Man aqui em cima, o pessoal disponibiliza a foto, como ficou, o arquivo para você baixar, inclusive embaixo tem o depoimento de quem fez e como ficou. Então, você pode também desenvolver um desenho em AutoCAD 2D, igual aconteceu aqui, ó. Ou você pode pegar o Proteus, criar um circuito no Isis. Desse circuito, você passa ele para o Ares. Passou ele para o Ares, você cria, então, a placa PCB e que é possível, inclusive, você ver em 3D como que fica. Então, reparem que aqui eu só estou falando de projeto. Então, eu peguei meu circuitinho que eu conheço, passei para uma placa, depois da placa, eu desenhei ela, eu visualizei ela em 3D. Isso é a parte da ideia. Depois disso, eu preciso, então, gerar o G-Code, igual acontece na impressora 3D. E, para isso, eu tenho alguns arquivos, ó, alguns programas aqui, ó, bem conhecidos na área. Por exemplo, a Autodesk, ela tem um software chamado Articam, tá aqui esse exemplo aqui embaixo, ó, onde você determina o material, a área de corte, a sequência de corte, profundidade, e aí ele executa através desses parâmetros, ele executa um algoritmo que gera o código que a gente joga lá no software que vai fazer o corte. Isso para um CNC router no geral, porque a gente, se estiver falando de circuito impresso, nós temos o Universal G-Code Sender, desculpe, o PCB G-Code e o FlatCam. Esses, você faz o circuito, ele pega a imagem do circuito e gera o arquivo de corte. Então, esse aqui é o Universal G-Code, esse aqui é o FlatCam, e esse aqui é o... Não, desculpe. Esse aqui é o PCB to G-Code, esse é o FlatCam, e esse aqui é o Universal G-Code Sender, dificuldade. E aí, o que acontece? Quando você vai fazer esse corte aqui, ó, na vida real, você precisa ter algumas preocupações, como área de corte, para que a ferramenta não passe fora da área de corte e se estrague ou bata em alguma coisa e danifique alguma coisa. Você precisa saber o diâmetro da ferramenta que vai fazer esse corte aqui, ó, porque é uma router, é um equipamento que parece uma furadeira e vai usar uma ferramenta que fura e corta ao mesmo tempo. Então, você precisa saber o diâmetro dessa ferramenta para que ela
para que a peça no final tenha o tamanho desejado. E a sequência de corte, por exemplo, essa base aqui, ó, para fixar o nome. Oh, dificuldade. Essa base aqui para fixar o nome. Se eu cortar a base primeiro e depois furar aqui para colocar o nome, não vai dar certo, porque a hora que ele tentar fazer esse corte aqui, ó, essa peça de fora está solta. Então, por isso eu preciso definir, inclusive, a sequência de corte. Primeiro eu faço os furos e depois eu solto a peça maior, porque aí eu não corro o risco de furar errado. E aí, depois disso, a mesma coisa. A gente vem atrás de possíveis erros. Então, o que pode acontecer num projeto feito em uma CNC router? Eu posso ter dimensões erradas, eu posso ter ferramenta errada, às vezes eu estou usando uma ferramenta que não é para aquele tipo de material, então o acabamento não fica perfeito. Posição errada do corte, por exemplo, essa tábua aqui, eu defino que o ponto zero, o ponto inicial, é a minha esquerda inferior. Se eu mudar isso aqui, eu mudo tudo o que aconteceu. Então, ele muda a referência, começa a cortar no lugar errado. Então, isso vai gerar diversos outros problemas. A máquina pode bater no fim de curso dela aqui e desligar. Ou pior, se ela não tiver um fim de curso, ela vai ficar batendo aqui até alguém lá desligar ou ela estragar. O material pode se soltar da mesa se eu não fixar adequadamente para executar essa tarefa. Posso ter um erro de percurso, igual. Muitas vezes, a ferramenta ela se desloca muito baixo aqui, ó. Então, às vezes ela faz o corte de uma peça e essa peça se desloca e bate na ferramenta. E aí segura ela. Quando segura, ela perde a referência e passa a cortar em lugar errado. Então, ela tem um erro de percurso. Erro de profundidade. Então, eu tenho um material lá de 3 milímetros de profundidade e na hora de especificar, eu especifico para cortar só 1 milímetro. Então, depois da minha peça pronta, eu vou ver que eu não consigo separar ela, porque ela ainda está grudada no material. Ou o contrário, eu tenho uma peça de 3 milímetros e determino para ela cortar 12. Então, ela vem cortando, inclusive, a mesa que está aqui embaixo, segurando o material. E aí eu danifico o material, danifico a peça que eu estou cortando, inclusive eu corro o risco de danificar a máquina também, porque eu posso quebrar a ferramenta de corte e posso quebrar a ferramenta de rotação, porque é uma furadeira com rolamentos aqui dentro, né? Se ela tomar alguma pancada, esses rolamentos podem danificar e eu não consigo fazer a execução da atividade, da tarefa. Então, o que acontece? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo do começo ao fim de um projeto que eu tenho vivência e que, inclusive, não tem como ser feito no nosso laboratório. Mas, pode falar. Alguém abriu o microfone? Ah, não. Mas, que é uma ideia que pode ser desenvolvida no laboratório e feita em outro local. Por exemplo, eu desenvolvi esse circuito aqui, ó, para quem estiver aprendendo a mexer com Arduino, não preocupar com conexão de LED, porque os primeiros passos de quem está aprendendo a programar com Arduino é piscar LED. Só que quem não tem noção do microcontrolador, quem não tem noção de eletrônica, acaba desistindo justamente porque ligou um LED errado e não sabia que estava ligado errado. Então, eu desenvolvi essa placa que todas as portas digitais dela têm um LED na saída. Então, você pode fazer diversas programações para aprender a mexer com a placa e eu parti desse projeto do zero. Então, você tem aqui em cima a minha simulação para ver como é que ficava as conexões elétricas. Depois disso, eu desenvolvi a placa no PCB, usando o Ares do Proteus. Depois que eu fiz isso, eu queria com uma qualidade que eu não conseguia fazer no laboratório, nem com o que eu tinha em casa.
Então, eu passei um fio ali para o nosso amigo chinês, né? Inclusive, eu pus 2 exemplos diferentes aqui para vocês. E 90 dias depois, está aqui a placa. Detalhe, chegou a placa para mim, sem os componentes, né? Os componentes fui eu que fiz. Agorinha, ou eu que soldei, quer dizer. Agora eu vou mostrar para vocês como é que chega essa placa. E aí, feito isso, lembrando lá do aprender, fazer e melhorar, vieram os testes. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Só um minutinho que eu não baixei do YouTube. Propaganda. Então, aqui foram os testes que eu executei. E quando eu sair, ele para. Os testes que eu executei na placa e que já geraram a versão 1.1. Já corrigi alguns itens. Então, um programinha testando todas as portas para testar a conexão e depois já para aprender a fazer a programação. Então, acende de um lado e apaga do outro, num sequencial, vai e volta. Acabou. Esse é o problema de engenheiro, né? A gente só precisa de 45 segundos para explicar o que a gente gastou no mês inteiro. Essa é a parte divertida. E aí, outro detalhe que eu falei para o Matheus que eu comentaria com vocês aqui, que é justamente a parte de automação residencial, para vocês terem uma ideia do projeto, do que pode ser feito, inclusive que é um exemplo de automação residencial, mas que é uma ideia que se aplica a várias automações. Então, vocês aí de química, não apavorem, porque hoje a automação industrial também está para todas as áreas, né? E é interessante a gente conhecer um pouco disso daqui. Esse projeto meu surgiu há alguns anos atrás, inclusive alguns de vocês, alguns professores aí já viram essa cara aí, ele foi apresentado na CCTEC, que é um projeto por comando de voz, usando um microcontrolador para automação residencial. Então, eu fiz esses testes, deu certo. Depois disso, a mesma coisa, aquela sequência. Eu crio o meu arquivo esquemático representando as conexões elétricas. Depois disso, eu desenvolvi uma placa para eu poder construí-la fisicamente, né? Verifiquei na imagem 3D como que ficaria, se estaria próximo ao que eu esperava. Então, defini qual que seria o processo de produção mais pertinente a esse detalhe. Então, eu achei interessante mandar lá na China de novo. E aí, eu tenho a placa já finalizada, que partiu de um ensaio do Prontoboard, de um projeto de Sensitec há um tempinho atrás. Então, aí um monte de gente me pergunta aí, né? Nossa, então a gente tem esse laboratório aí, e a única coisa que eu consegui ver foi na parte de automação ou eletrônica, né? Então, para quem pensou isso, está aqui um detalhe. Esse laboratório, ele está... Eu brinco muito, né, que o elo fraco da corrente... a fraqueza da corrente está no elo mais fraco, né? Então, o limite desse laboratório é quem usa que determina. Para vocês terem ideia, ó, nessa primeira linha aqui, ó, eu coloquei só projetos feitos em impressora 3D. Então, você pode imprimir uma luminária, você pode imprimir um quebra-cabeça que você monta e forma um tabuleiro de xadrez, você pode imprimir um vaso de planta, então você tem aqui decoração, brinquedos, decoração, uma aplicação, ó, se você faz aqui um suporte para poder carregar sacola sem machucar a mão. Isso tudo aqui é possível através de uma impressora 3D.
Aqui embaixo, eu fiz o contrário, eu quis mostrar o que é possível utilizando uma CNC router ou uma CNC laser, que trabalha de modo semelhante, porém com a qualidade maior no corte. Então, você pode fazer decoração, eu tenho uma mesa aqui toda cortada na router. EPIs, né? A gente ouviu falar muito do Face Shield, que pode ser cortado numa CNC router, numa CNC laser. Case, que é a caixinha de proteção que você pode fazer para o microcontrolador, para controlador. Placa de circuito impresso, casinha para animais domésticos, entre vários outros acessórios que você pode cortar, e até brinquedos. Você tem lá um brinquedinho, pode construir um carrinho, completar esse brinquedo. Esse aqui, inclusive, ele foi feito em uma CNC laser. Como que eu sei a diferença? Esse aqui também foi feito em CNC laser. Porque o CNC laser, ele faz o corte usando uma ponta de laser. Então, o corte é feito queimando o material. Então, toda vez que você usar laser para fazer um corte, vai ficar a marca da queima. Então, você pode ver que aqui é branco com as laterais, onde aconteceu o corte, preto. Então, isso aqui foi laser. Já a primeira mesa aqui, ó, ela foi numa router, porque ela não queimou as laterais depois de feito o corte. Alguma dúvida, pessoal? Eu saí despejando um monte de informação e não esqueci de perguntar se vocês estavam entendendo, se estava próximo do que esperavam. Tá meio difícil de organizar as perguntas aqui no chat hoje, né? Ah, é? Ai, ai. Um de cada vez, né? Então, vamos lá, porque... Ah, mais um exemplo real. Ah, tá. Aqui, ó. Feita aquela placa e depois de 70 dias parado, porque funcionário público não trabalha, né? É a hora que a gente estava ouvindo aí, quando estávamos de mãos atadas por conta da pandemia, eu desenvolvi esse programinha aqui, ó, que é justamente para controlar aquela placa que eu fiz lá atrás. Então, quando a gente fala de maker, não está incluso só software, só hardware, só cortar uma mesa, cortar uma placa, mas também temos a parte de software. Então, eu desenvolvi toda essa plataforma aqui num software chamado OpenHub, que eu gostei dele porque ele se comunica com o Google Home, com a Alexa, e também ele tem um aplicativo para celular, tanto Android quanto iOS, ou eu posso verificar via página web. Então, por que eu coloquei esse camarada aqui como exemplo real? Que aí os que estiverem acordados aqui agora vão conseguir ver esse aplicativo operando aqui comigo nesse momento. Eu vou até apagar essa luz aqui, que essa aqui é só de controle manual, que eu até falei para o Marcão, deixa eu ver se acabou mesmo. Aqui. Lembra, Marcão? É isso mesmo, é o fim. Que eu disse que eu ia mostrar como que funciona na vida real. Então, deixa eu aumentar minha câmera aqui, para essa apresentação. Então, o que acontece? Depois que eu desenvolvi esse aplicativo, começaram os testes, então, qual que seria melhor? Alexa ou o Google Home? E eu tenho que preocupar, porque quando eu falo, ela me escuta aqui, é curiosa. E aí, o que acontece? Eu descobri, né, na marra, que uma entende melhor frases longas e outro entende melhor a ideia do que você quer dizer. Além de que eu mostrei para os professores aqui mais cedo, você pode configurar toda a família aqui e ele identifica cada um dos familiares e consegue personalizar o comando pelo reconhecimento de voz de cada pessoa. Agora, todos têm o pró e o contra, né? A Alexa, ela só entende o comando como foi configurada. Então, eu criei um dispositivo, coloquei um nome lá. Se eu falar qualquer coisa diferente do que está
esperado, ela não consegue executar. É bom quando eu tenho dispositivos diferentes dentro do mesmo ambiente, porque eu consigo dar o comando para um só. O Google pensou em outro jeito, ele quis inovar, então o nome que eu criei, ele pega sinônimos e executa. Então, acaba que ele executa coisas que eu não pedi em prol desse bom entendimento, porque ele acredita que se eu tiver em um ambiente, ou eu tenho lâmpada ou eu tenho LED. Então, se eu mandei acender lâmpada ou se eu mandei acender LED, para ele é tudo igual. Ele executa todo mundo. A Alexa, não. Se eu chamei um de lâmpada, é lâmpada. Se eu chamei o outro de LED, é LED. E se ela não encontrar nenhum dos dois, mesmo tendo algum dispositivo de iluminação lá, ela não obedece. Por exemplo, ok, Google, desliga a luz. Outro detalhe interessante, o Google, você pode configurar ele em cada ambiente. Então, se eu não tiver aqui, ok, Google, desliga a luz do aquário. Tudo bem. Então, Ligando a luz aquário. Se eu não tiver no ambiente, é só eu dar o nome do ambiente que ele executa. Ok, Google, ligue a luz. Vocês não vão reparar, mas ela ligou uma luz e um LED ao mesmo tempo. Ok, Google, desliga o LED. Agora o LED ele entendeu. Viram que deram uma piscada? Ok, Google, desliga a lâmpada. E aí eu consigo vários comandos que a Alexa já é mais dificultoso. Ok, Alexa, ligue a luz do escritório. Tudo bem. Alexa, ligue a lâmpada do escritório. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado lâmpada do escritório. Ouviram? Ela não sabe quem é lâmpada porque eu configurei luz. Ok, Google, desligue a lâmpada do escritório. Qualquer sinônimo para iluminação, o Google obedece. Já Alexa, ligue LED escritório. Tudo bem. Ok, Google, ligue a luz escritório. Então, como eu tenho duas lâmpadas no mesmo lugar, mas isso aí já é outro detalhe, outra loucura, porque os meus alunos de eletrônica analógica aí sabem que eu tenho uma rede DC aqui em casa, então o LED funciona mesmo quando eu não tenho energia. Aí, por isso, eu tenho duas lâmpadas na mesma luminária. Então, se acabar a energia, o meu sistema de automação, ele faz essa correção. Agora, o que eu esqueci, eu quero mostrar para vocês? Eu consigo fazer esse mesmo controle da casa usando aquele, deixa eu apresentar para vocês, aquele aplicativo que estava lá. Ó. Então, eu mostrei para vocês antes para conseguirem visualizar. Só que esse aplicativo, ele faz a integração tanto da Alexa quanto do Google. Então, tá aqui, ó, estou com LED e a luz acesa. Eu posso vir aqui no botão, desligar, pronto, fiquei no escuro. Agora, quando eu mandar o Google acender, vocês vão ver que ele vai ligar o LED e a luz junto, ok, Google? Ok, Google, ligue a luz. Coisa que a Alexa não faz. Alexa, desligue o LED. Algumas coisas são chamadas pelo nome de LED. Qual delas você quer? LED escritório. Tudo bem. Repararam que ela desligou só o LED. Eu não consigo fazer isso com o Google Home, porque ele não consegue distinguir LED e lâmpada. Então, foi um detalhezinho que eu descobri. Sem contar que todos esses outros ajustes aqui que a gente está vendo, ó, eu consigo ligar. Ok, Google, ligue o ventilador escritório.
Claro, ligando o ventilador escritório. Outro detalhezinho que eu demorei a verificar, aí, ele demora um tempinho para atualizar. Então, e aí eu fiz um programa onde, se eu tenho ventilador, eu não tenho ar. Então, ele fica variando aí. Se eu ligar o ar-condicionado agora, ele desliga o ventilador. Ok, Google, ligue o ar-condicionado. Sem problemas, ligando o ar-condicionado suíte. Ele pegou o último comando, como eu não disse onde. Ok, Google, ligue ar-condicionado escritório. Desculpe, parece que esse dispositivo ainda não está ajustado. Você pode fazer isso nas configurações do assistente. E aí, de vez em quando, eu preciso lembrar os nomes que eu criei também. Mas eu posso vir aqui, ó. Liguei o ar-condicionado, já desligo o ventilador. Agora, deixa eu ir lá na suíte e desligar o que ele ligou quando me entendeu errado. Não ligou. Então, tá bom. E aí, com esse aplicativo, a gente consegue também criar rotinas. Então, eu posso, a hora que acordar, dar um comando, ele sobe cortina, ele acende a luz. Deixa eu desligar o ar-condicionado. Ligar o LED. Tudo isso através de um único aplicativo e usando aquela plaquinha que a gente viu lá no começo, que era só um sisteminha para acender e apagar lâmpadas. Então, reforço que a ideia desse laboratório é justamente para que vocês tenham a ideia do que ele pode ser. Até agora que eu vi, ó, aqui, para vocês terem ideia do que pode ser feito também, ó, coisinhas inúteis. Uma caixinha de guardar treco. A placa que eu disse, ela vem assim, ó. Você manda fazer, o chinês te entrega desse jeito aqui. Eu mostrei lá, mas eu já tinha soldado os componentes. Isso aqui, então, foi feito na CNC chinesa. Isso aqui foi feito na CNC laser. Você também pode fazer caixinhas de decoração, entre diversas outras coisas. Esse painel que você está vendo aqui atrás de mim foi feito cortando MDF preto e branco em CNC laser. Pode usar impressora 3D e imprimir suporte para sensor de movimento de alarme. Eu saí separando as coisinhas aqui, ó. Na parte de automação, para quem gosta, a gente vai tentar fazer alguns brinquedinhos desse aqui para ter lá no laboratório, que a gente ganhou o kit de robótica Arduino. Nós temos também um kit de robótica da Lego, que estamos brigando para ter mais aí, né, Marcelo? Esse aqui ainda não é o de lá, porque o de lá acho que não chegou ainda, né, o da Lego nosso. Não chegou ainda, então teremos um sisteminha zero bala para a gente brincar. E aí, ó, para quem quer, aqui, isso aqui foi um que eu fiz para minha filha, um tabuleiro de xadrez endereçado na CNC laser, né? Então você corta e ainda grava. E imprimir na impressora 3D as pecinhas do xadrez, preta e brancas. Ô, José Mar, quanto tempo mais ou menos vai fazer esse projeto aí inteiro? Do xadrez aí? O xadrez, para eu fazer o corte do tabuleiro, é 15 minutos. Para eu imprimir todas as peças, 1 semana. É mais de 1 hora por peça. Peça grande, né? As peças menores são mais rápidas. A rainha, o rei, o bispo, é quase 1 hora para imprimir cada um. Agora, os peões são mais rápidos, né? Porque é só metade, porque aí o que acontece? Depende também da qualidade. Do tanto de material que você gasta, é diretamente proporcional ao tempo de impressão. E aqui que eu estava falando para vocês é o meu projeto futuro.
Ó, Marcela, e a área de churrasqueira, olha o tamanho desse relógio. Aí esse aqui tá para férias de 2022, 23. Aí concluo aquele projeto ali. Estão encavalando os projetos, né? Aí vai de acordo com o que a gente faz. Só aqui, ó. Outro exemplo de fazer a plaquinha. E assim, cada um na sua... No que gosta, né? Aqui, ó, o símbolo do IF Maker. Então, brincando que a gente vai pegando o jeito e sabendo e dominando as ferramentas que a gente tem no laboratório. Por isso que eu coloquei um exemplo de cada coisa lá, ó. Deixa eu voltar nele. Porque é justamente o que você quiser fazer nesse laboratório, dentro das limitações físicas, né, é possível. Sim, bem lembrado, Marcão. O que acontece? Hoje em dia, já havia uns 2, 3 projetos de uma impressora 3D que no bico dela sai concreto. Então, o povo acopla um caminhão, só que com concreto mais denso, e eles literalmente imprimem a casa. Inclusive, tem um projeto que ganhou um prêmio mundial, é de uma brasileira. Ela projetou e apresentou, acho que foi na Alemanha, não lembro onde ela apresentou, essa impressora, que aí você tem as limitações dimensionais da casa, né? Você tem o máximo que você pode fazer com a casa. Porém, a distribuição interna ali é o seu projeto que manda. Você pode aumentar um quarto, diminuir um banheiro e fazer o que você quiser dentro da área de impressão dessa impressora. Então, outra coisa que eu estava vendo, eu vi um pouco antes, já existe a impressora 3D também para chocolate. Então, o povo está usando agora uma extrusora que imprime chocolate e já faz o que você quiser, né, no chocolate. Tem uma outra que ela é estilo CNC, ela não é a impressora, mas ela desenha em cima do café. Então, os baristas fazem o café com espuma e coloca ela lá, ela faz o desenho que ele quer na espuma do café. Então, está sendo uma tecnologia difundida em várias áreas. Já está na construção civil. Sim. Uai, a minha máquina foi cortada numa CNC a jato d'água, né? Porque o que acontece? O comando numérico computadorizado, ele, de acordo com o material que você quer cortar, você só muda a ponta. A tecnologia é a mesma. Então, para a gente cortar madeira, plaquinha, a gente usa uma furadeira de baixa potência. Para cortar metal, eu já uso uma ponta de plasma ou uma ponta de jato d'água, que consigo maior corte, mas também tem o laser de grande potência, que corta metal, e tem o router também de grande potência, que corta metal. Mas o princípio de operação é o mesmo. A ideia é a mesma, para eu cortar essa casinha de gato aqui, para eu cortar a lataria de um carro. Inclusive, se vocês repararem, eu não pus nenhum vídeo, nada desses materiais sendo produzidos, porque o YouTube está cheio, a gente ia gastar a tarde inteira só mostrando videozinhos interessantes. Então, quem tiver interessado em continuar com o assunto, tem aí o conteúdo. Qualquer dúvida, pode me mandar no Zap lá também, que eu respondo à medida do possível. Acho que foi isso que aconteceu, Marcelo. Todo mundo deixou para perguntar lá no Zap. O pessoal entendeu tudo, né? Tomara, quando a gente apertar eles com o laboratório rodando, a gente vai descobrir. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Só na hora da prova. Só na hora da prova, né, Flávio? Flávio sabe que na hora da prova eu descubro.
Pior forma. Não, beleza, então, pessoal, obrigadão pela presença de vocês. Era isso aí, eu queria dar uma ideia. Gustavo, os procedimentos ainda estão sendo construídos, a gente ainda está pensando, porque depende da disposição física dos equipamentos que teremos quando estiver autorizada a entrada de pessoas nele. Então, a gente está vendo ainda, porque o regulamento ainda não está concluído. Mas assim que ele estiver pronto, a gente divulga. Eu sempre falo, Josemar, que o não a gente sempre tem. É porque a gente, muitas vezes, a gente ouve muito assim, ó, não pode, não pode, não pode. Não fiquem, assim, não se prenda a esse não pode. Eu acho que o não a gente tem. Sempre tentar. Né? O não pode, ele acho que é muito rígido. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não posso ir lá imprimir um negocinho na impressora 3D. Nós temos uma impressora 3D, já está lá. O nosso scanner já está lá. A CNC já está lá. Eu fiz aqui um 3D. Eu não posso ir lá imprimir? Posso ir lá com o Marcelo imprimir? Vocês podem ir. Nós temos que pedir autorização. Tem todo um processo simples, não é de outro mundo. Só não pode fazer aglomeração lá. Não pode ir um monte de gente lá para ficar brincando lá, etc. Então, se você tem interesse, nós estamos à disposição. É claro que eu, Marcelo, Josemar, a gente não quer colocar ninguém em risco. A gente não quer e não vai colocar ninguém em risco. Se der, por exemplo, se a gente vê a necessidade de vocês irem lá, por que a gente não pode fazer isso por vocês? É essa conversa. Então, esse não pode, muitas vezes a gente ouve não pode, não pode, não pode. Então, é claro, a gente está estruturando tudo. A gente não tem como colocar para funcionar e colocar um monte de gente lá. A gente tem mesas lá que estão... Falta a tampa, né? Falta o tampão da mesa. Eles estão chegando. Então, nem nós conseguimos ficar lá no laboratório. Mas a gente já tem alguns equipamentos. Já tem os 10 notebooks, mas não tem como deixar os 10 notebooks lá no laboratório, porque a gente não tem nem mesa. Mas, se vocês querem utilizar, essa que é a questão. Vocês têm isso, principalmente o pessoal do Blanco Sol. A gente quer fazer pelo menos o protótipo da nossa ideia. Vocês têm condição. As ferramentas existem. Eu não sei se as ferramentas que vocês vão necessitar. É outra coisa. Algumas ferramentas tem. Nem o Josemar apresentou no começo. Tem a impressora 3D, está chegando a outra impressora 3D. Tem o scanner 3D e tem a CNC lá. Então, tipo assim, tentem. Né? Não fica aquela, não deixaram eu fazer, porque eu ouço muito, não deixaram fulano fazer. Não falem isso antes de tentar, porque tem gente que nem tenta e aí fica criticando nos corredores. Então, estamos à disposição. Nós colocamos esse projeto, sabíamos, e dentro do Maker, porque sabíamos que haveria possibilidade de vocês utilizarem, tá? Então, eu quero deixar esse recado para vocês animarem mesmo, né? Então, quando vocês ouviram não pode de fulano, ciclano, até mesmo do Marcelo, se vocês ouviram não pode do Marcelo, tenta com o Josemar. Se vocês não ouviram não pode do Josemar, tenta com o outro ciclano, né? Então, tentem, né? Tentem sempre, tá? A gente vai estar sempre tentando fazer o melhor. Fala, Cabral. Justamente isso. Eu acho que o Escobar, ele resumiu muito bem que é isso, gente. Vocês têm essas ferramentas à disposição de vocês, não quer dizer que vocês têm que utilizar elas, depende da solução que vocês estão propondo, e também pensar anteriormente, surgiu a ideia, a gente pode utilizar essas máquinas para fazer os nossos protótipos. Tem que ser bem organizado, tem que ser bem pensado, porque vocês viram que não é só chegar no Josemar e falar, faz aí, porque é impossível, você tem que vir com um negócio construído, bem pensado, tem que ver todas as dificuldades que tem no processo para sair algum protótipo real mesmo lá no final. Não que os outros sejam piores por conta deles não terem algum protótipo que ele é palpável. Nada disso. Depende da solução que vocês vão propor, da solução que vocês encontraram que é a melhor para solucionar o problema de vocês. E tá aí a criatividade de vocês. Se vocês acharam que é possível fazer, vá atrás. E dá para fazer.
Não, e eu acho que eu também respondi errado a pergunta do Gustavo. O Marcelo entendeu melhor. O que acontece, Gustavo? Agora seria interessante vocês passarem para a gente o projeto e a gente executar para vocês, até a gente ter uma definição de que pode juntar todo mundo lá. Mas, como o Marcelo disse, se não é possível, se vocês precisarem estar junto, aí a gente vê como que faz para acompanhar, para alguém acompanhar e executar a atividade que vocês precisam. Porque estamos no momento que as informações são muito desencontradas. Eu ouvi muito que era quase impossível de pôr um aluno lá dentro. E o Marcelo fala isso para mim toda vez, mas eu continuo no que eu ouvi lá no começo. E aí, realmente, ele sempre me fala isso e eu sempre falo o contrário, porque foi o que eu ouvi lá no começo e pus na minha cabeça que era assim. Eu sou muito amigo do Josemar, e quando eu falo isso, realmente é para tirar a cabeça dele, né? Justo, não. A gente não quer colocar ninguém em risco. Ninguém. Eu não quero ficar em risco também. Mas a gente tem alunos... Esses dias, teve uma aluna do primeiro período que ela quis ir lá. Né, Marcão? O Marcão recebeu ela lá. Ela quis ir lá conhecer. Ela é do primeiro período. Ela quis ir conhecer... Primeiro período da engenharia elétrica. Ela quis ir conhecer o campus. Ela foi lá, só ela e o Marcos atendeu. Ela é menor de idade. Se for um menor de idade, vamos supor que o Gustavão Ferreira aí, do Arco e Flecha. Marcelo, eu quero ir lá imprimir, eu quero ir lá. Se ele insistir tanto para mim, eu vou falar assim, Gustavão, fala para sua mãe me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu estou autorizando o Gustavo, sua mãe e seu pai. Estou autorizando o Gustavo aí. Ou mandar um documento com você. Impõe mesmo. Eu, mãe do Gustavo, estou autorizando ele a ir no Instituto, imprimir tal, com o professor Marcelo. É simples. Tá? Então, só para resguardar a mim, porque se eu recebo lá... Vamos lá, Gustavo, vamos lá, Bárbara, vamos lá, Flavião, vamos todo mundo lá, e aí algum de vocês é contaminado, quem que é o responsável? Sou eu. Então, eu preciso me resguardar, e eu preciso resguardar a instituição. Tá? Então, realmente, tem esses cuidados que o Josemar tem, realmente ele deve ter, e nós devemos ter. A cabeça também fica assim, não, você não pode ficar insistindo para o povo ir. Mas peraí, e se for tão bom para a pessoa ir, né? Será que é tão arriscado assim? Então fica nessa coisa, né? Mas eu sempre coloco isso porque, realmente, muitas vezes a gente ouve, eu não fiz isso porque o Instituto não deixou. Não, eu não quero ouvir isso do Branco Sol. No Branco Sol, eu não quero ouvir isso. E tá tão internalizado que o Marcelo lembra, quando eu fui levar o ajudante lá para a gente montar, eu falei, onde que eu arrumo essa tal autorização? Com quem que eu mexo? E vai dizer, o Marcelo, você não vai ter problema não, mas se tiver, eu tô lá. Então, beleza. E não tive problema. Cheguei lá, montamos... detalhe, né? Então, eu não pedi nenhum documento para ele. Se o filho dele fosse contaminado, ele estava lá, né? Então, a responsabilidade é dele, ele que levou o filho dele, né? Então, não é tão complicado assim. Eu acho que é fato assim, de assim, falar assim, porque eu sempre ouço muita coisa. Eu não fiz tal porque o Instituto não deixou. Eu já ouvi muito isso de aluno. E no Branco Sol, eu não quero ouvir isso. Eu quero realmente que vocês, que nem o Cabral falou, vocês soltem a criatividade. Esse é o momento de vocês soltarem a criatividade de vocês e a gente fazer um projeto top, top, top. Já estamos fazendo, né? Já estamos na quinta semana já, né? Tá top pra caramba. Não, e foi o que os meninos falaram quando pediram para a gente comentar, né? Porque é justamente para vocês saberem as ferramentas que nós temos. Não quer dizer que sejam obrigados a utilizar, mas para não correr o risco de falar que não usou porque não sabia que tinha. Então, a gente está apresentando aqui, não é um elemento obrigatório a utilização do laboratório, mas é uma opção que vocês têm. Vou fazer aqui a chamada. Ana Carolina, você tem aí uma dúvida? Eu sei que você sempre tem uma dúvida. Não. Tá vendo? Essa é a parte boa de não dar aula para o nível técnico. Todo mundo tá morrendo de medo, de mim e do Marcelo, que não conhecem. Então, Cabral, será que eles estão com medo de nós?
Ah, não. Tá nada. Eu tô até de boné aqui para mostrar que eu tô bem leve, em férias. Isso porque ele não pode nem virar a câmera do lado, que senão você vai ver o engradado lá, vazio. Tá dentro da geladeira. Bom, pessoal, era isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida no momento, porque eu sei como que é, as dúvidas vão aparecer a hora que vocês puserem a mão na massa. Então, a hora que precisarem, eu tô sempre lá no grupo. Tanto de vocês, nos outros também, a gente conversa mais pelos outros, mas o grupo de vocês a gente acompanha também. Qualquer dúvida, pode direcionar um professor ou para todo mundo, e quem tiver a resposta já entrega ela para vocês. Não tão fácil assim, né? Já que agora o objetivo é não entregar a resposta, mas tudo bem. A gente tenta. Beleza, então, Marcelo, mais alguma coisa? Eu estou satisfeitíssimo. Marcão? Eu queria só parabenizar vocês, né, pelo excelente projeto que vem executando aí com os nossos alunos, né, desse projeto. Só aprende fazendo mesmo, de verdade, né? A teoria é linda, é perfeita, mas a gente aprende efetivamente fazendo, né? O Josemar mesmo é professor de eletrônica e vai lá para a teoria e mostra toda aquela teoria da eletrônica, que é muito bonita, mas aí quando vai para a prática, às vezes a eletrônica bate doído, né? E só aprende fazendo. Então, queria parabenizar todos vocês aí, o Josemar, Marcelo, o Gunter, acho que o Bruno faz parte também, está trabalhando com Também. vocês, Bruno né? e o Giovanni. Giovanni. E, enfim, os alunos, né, que estão aí topando o desafio de trabalhar nesse projeto, tenho certeza que vão aprender muito fazendo, né? Dá para fazer bastante projeto, como o Josemar falou, não só na área de elétrica, né, mas em outras áreas também, de química. A gente estava conversando aqui a respeito da construção civil, né? Eu vi uma reportagem, realmente essa que vocês estavam falando sobre o prêmio, né, que um brasileiro ganhou na Alemanha, né, investindo nessa parte de construção civil, construção de máquinas elétricas especiais. Nós temos desenvolvido muitos projetos envolvendo máquinas elétricas especiais, e a gente tem agora a possibilidade de construir máquinas com rotores diferentes, né, com configurações diferentes de rotor dessa máquina. Enfim, a gama de aplicação é muito grande, né? Então, parabéns para vocês aí, né? Esse é o 6º encontro, né, que vocês ressaltaram aí, que está acontecendo. O Matheus falou que foi o 6º encontro, né? Aí eu estou admirado aqui com a evolução de vocês nesse 6º encontro. Mas o projeto tem um encontro diário durante a semana, Marcão, de segunda a sexta. Vamos corrigir o Marcão aí, Cabral. Fala que senão parece que você está trabalhando pouco. Quanto? Ah, mas segundo o meu time, eu estou trabalhando pouco. Eu sou vagabundo para eles. É todo dia, Marcão. Das 2 às 6 eles trabalham, os estagiários. É mesmo? Olha só. Nós estamos na quinta semana já. Reunião online de segunda a sexta. Que bom, parabéns. Está organizada a coisa. E eu tomei a liberdade de convidar o Marcão também, porque daqui a um dia nós vamos ter que pedir dinheiro para ele, né? Então eu precisava dele ciente disso, para ele não falar assim, não sei o que vocês estão fazendo, não tem dinheiro para vocês, não. É estratégia, né? Tudo friamente calculado. Não, perfeito, gente. Parabéns mesmo. Beleza, então, pessoal. Obrigadão. Qualquer coisa aí é só mandar um zap que a gente responde à medida do possível. Valeu, pessoal. Obrigado e boa tarde. Valeu, um abraço a todos. Outro, tchau.